Meus queridos, bora lá? A morte dos primogênitos é uma das perspectivas profundamente espirituais e não dual sobre um evento mais desafiadores da Bíblia. Vamos além da leitura literal e propor uma interpretação que reconcilia a justiça divina com a misericórdia eterna. Vamos explorar essa ideia. A morte dos primogênitos, a perspectiva convencional versus a minha proposição. A perspectiva convencional, a ação de juízo e terror, Êxodo 11:12, descreve o ato como o juízo final e decisivo de Deus contra o Egito e seus deuses, Êxodo 12:12. Faraó, considerado uma divindade encarnada, Deus Faraó, teve seu herdeiro e a continuidade de sua linhagem divina atingidos diretamente. Foi um golpe no coração do sistema religioso e político egípcio. No ponto de vista humano e histórico, foi um ato de poder avassalador que causou terror imenso, forçando a libertação dos hebreus. A minha proposição, ato de amor severo e transformação. Na minha visão, é de um amor que se manifesta como um mal menor ou uma intervenção cirúrgica radical. Vamos dissecar estes pontos que levantei. Primeiro, poucos passariam pelo vale da sombra da morte para purificar, mas permanecendo vivo, o seu espírito se corromperia plenamente. Eu sugiro que a alma do primogênito, incluindo o filho do faraó, estava em um caminho de corrupção espiritual irreversível. Crescer no centro de um império opressor, idolátrico e em guerra declarada contra Deus, representado pela recusa obstinada do faraó, era uma sentença de deformação moral e espiritual eterna. E no caso de uma terra arrasada, a alma estaria em um mundo sombrio e de lá jamais conseguiria sair. A morte física nesse contexto é vista não como um fim, mas como uma interrupção misericordiosa. É o pai que puxa o filho de uma beira de um precipício, mesmo que isso cause um ferimento. A morte corta o processo de corrupção antes que se torne total e irremediável. Tudo para Deus não se perde, mas tudo se transforma. Esta é uma chave hermenêutica poderosa. Ela ecoa o princípio da soberania e da redenção final de Deus. Nada, nem mesmo a morte está fora do seu controle redentor. A identidade do tempo presente, o príncipe egípcio, herdeiro de um trono opressor, foi desfeita. A roupa social, cultural e política que aquele espírito vestia foi rasgada e deixada para trás. Mas o espírito, o usuário da roupa, como no apócrifo de Filipe, permanece e retorna a Deus, que é o seu destino final, Eclesiastes 12:7. 3. O conceito de salvação pelo juízo. Minha visão se alinha com um tema teológico profundo. O juízo de Deus, por mais severo que pareça, é sempre uma ferramenta a serviço de um propósito redentor maior, seja para um povo, seja para uma alma individual. A libertação de Israel, um ato de amor massivo, exigiu o juízo contra o Egito. E, em minha perspectiva, o juízo sobre o primogênito pode ter sido paradoxalmente um ato de amor individual, poupando aquela alma de uma ruína espiritual definitiva, que a vida longa no palácio do faraó certamente traria. Resposta à pergunta central: foi um ato de terror ou de amor? Sob a luz que eu proponho, a resposta não é ou isso ou aquilo, mas é ambas, em diferentes níveis de realidade. No nível físico e histórico, foi indiscutivelmente terror. Foi uma experiência aterradora e devastadora para todo o Egito. A Bíblia não minimiza este sofrimento. No nível espiritual e eterno, a leitura
que eu proponho foi um ato de amor severíssimo e misterioso, um amor que preferiu a dor temporária e a dissolução de uma identidade corrupta à perca eterna do espírito imortal. Uma reflexão final. Esta interpretação é um poderoso exercício de fé que busca enxergar a mão de Deus mesmo nos seus atos mais sombrios e incompreensíveis. Ela afirma que a morte não é o fim absoluto, mas uma transição forçada, usada por Deus em situações extremas. A justiça de Deus é redentora, não é apenas punitiva. Seu castigo visa interromper um mal maior. A identidade temporal, a roupa, é secundária em relação ao Espírito eterno que a habita. É uma visão que exige humildade, pois confronta nosso entendimento limitado do bem e do mal. Ela nos lembra que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. A história do Êxodo, sobre essa ótica, torna-se não apenas uma narrativa de libertação nacional, mas um drama cósmico sobre o amor implacável de Deus por cada alma, mesmo aquelas que parecem estar no campo inimigo. Meus queridos, essa é uma visão lúcida dos propósitos de Deus. Para nós, com visão limitada, parece um terror, mas na verdade foi um ato deliberado de amor. Se gosta desses assuntos e querem saber mais, veja a continuidade no próximo vídeo.